Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem estiver assistindo essa aula à noite. É, Acho que vocês já perceberam que eu estou usando um foninho de ouvido, né? Estou usando um fone de ouvido, pessoal, porque eu acho que pode ser que melhore um pouquinho e evite o barulho externo, né? Por exemplo, tinha aluno perguntando: professor, por que o senhor não mostrou ainda os seus cachorrinhos que o senhor cria aí na sua casa? Mas eu não tenho um cachorrinho, pessoal. né? Eu até observei no vídeo da aula passada que tinha uns latidos de cachorro, né? Mas eram da rua mesmo. Dá para perceber que tem bastante latido de cachorro. Eu que costumo ouvir os latidos diariamente, nem me ative a isso, mas realmente, tá? Mas eu não tenho cachorrinhos. Mas obrigado pela dica, foi excelente, uma forma bem, né? Interessante de pedir para que coloque um fone de ouvido. Eu coloquei, eu nem sei se isso vai ficar bom, mas se não ficar bom a gente dá um jeito de melhorar. Vamos tentar melhorar um dia atrás do outro. Na aula passada nós estudamos sobre os sentidos da ciência política, né? Vimos que ele pode ser filosófico, sociológico e jurídico. O sentido filosófico é aquele que se baseia na ciência, no conhecimento, na verdade, na realidade do dever ser, como diz o nosso querido Paulo Bonavides. O sentido sociológico é aquele que se baseia na vontade das pessoas, na vontade da sociedade, nos anseios sociais. E o sentido jurídico é aquele que se baseia na vontade da lei. O Estado extrai seu poder diretamente da lei. A lei é justa, a lei é injusta. Aí é uma outra discussão, mas o Estado retira seu poder através da lei, advém da lei. Acho que deu para a gente entender bem a diferença de cada sentido da ciência política. Mais adiante, nós estudamos a diferença, a relação, na verdade, entre ciência política e outra ciência. E aí estudamos a relação entre ciência política, direito constitucional, economia, história, psicologia, sociologia política. Pessoal, eu vou tentar dar aula devagar. Por quê? Porque o sistema que eu estou gravando, você percebe que não tem uma correlação entre som e imagem, porque ele grava devagar, grava devagar. O som vem mais rápido, mas as imagens vêm atrasadas e às vezes você perde a correlação entre som e imagem. Aí quando você for assistir às aulas, você coloca numa velocidade maior que permita você andar mais depressa com a matéria, tá bom? Eu vou tentar gravar devagar para que a qualidade do som fique melhor. Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre 4 institutos, tá? Que tem boa relação entre si. Esses institutos são família, comunidade, sociedade e Estado. Por enquanto, nós vamos deixar 3 deles aqui de lado: Estado, sociedade e comunidade, tá? E vamos focar o nosso estudo em família. Família. Julguei por bem
apresentar logo os quatro, porque eles quatro têm, pessoal, relação entre si. Relação entre si, conforme nós vamos ver. Família. Vamos começar com o conceito de família proposto por Tomás de Aquino. Para São Tomás de Aquino, para São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, pessoal, é um filósofo e teólogo italiano. Família. Família é o grupo humano natural destinado a conservar o indivíduo e a espécie humana. Espécie humana. Espécie humana. Vamos ver aqui agora o que pensa o grande filósofo Aristóteles. Para Aristóteles, para Aristóteles, para Aristóteles, para quem não sabe, é um filósofo da Grécia, mas acho que todos vocês sabem. Para Aristóteles, família é uma instituição de direito natural anterior ao Estado e à própria sociedade civil. Para Aristóteles, família é uma instituição de direito natural anterior ao Estado e à própria sociedade civil. E à própria sociedade civil. Bom, pessoal, eu tenho um probleminha com relação aos filósofos mais antigos, tá? Porque tem um certo problema com eles. Eles são estudiosos de uma outra época, né? De uma outra época, de uma outra cultura. Por isso que a gente, ao falar desses filósofos, preciso considerar a cultura que estava em vigor à época deles. A época deles, né? Aristóteles, por exemplo, quando ia falar de educação, eu tenho até um livrinho aqui, Educação na Visão de Aristóteles.
Ele dizia que a educação não era para todos, né? Não era para todo mundo, só uma elite deveria realmente estudar. E aí ficava fora muita gente da educação. A cultura à época, as circunstâncias da época eram outras. Você tem que considerar a economia da época, a cultura da época, né? As circunstâncias sociais, econômicas, culturais, religiosas da época que eram outras. Então é preciso sempre levar em consideração isso. Tem muita gente que vai falar de algum assunto e aí já traz pensamentos de filósofos do passado. Muito complicado, porque eles viveram em uma outra cultura. Vamos falar agora dos modelos de organização familiar. Modelos de organização familiar, tá? Bom, pessoal, são basicamente três modelos de organização familiar. São basicamente três modelos de organização familiar, certo? São basicamente três modelos de organização familiar, tá? O matriarcado é o primeiro. Matriarcado, modelo matriarcal existiu há mais ou menos sei que você está bem apressado para estudar rápido os assuntos, não queria que o professor. Pessoal, digitar é bom para a memorização. Você vê eu digitando lhe ajuda na memorização, pode acreditar. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a matriarca, a mulher, simbolizava o nascimento, a vida, a observação. Existe no Brasil e no mundo diversas comunidades que vivem sob esse modelo de organização social. Olha, se você colocar aí na internet mesmo, no YouTube, certo? Patriarcado brasileiro, você vai ver diversos vídeos sobre esse modelo de organização familiar. Perfeito, e você vai poder conhecer melhor. Eu não vou abrir, pessoal, os vídeos aqui, porque infelizmente eu já testei. Quando eu abro um vídeo, a gravação praticamente se encerra. É como se, sei lá, a CPU do computador não suportasse. Fica muito ruim. Não tem qualidade nenhuma, certo? Essa gravação só suporta mesmo um slide, o Word, abrir sites, a qualidade se perde bastante. Então você confere aí no YouTube, veja alguns vídeos sobre matriarcado enquanto modelo de organização familiar, que aí você vai conseguir ver bastante coisa, se aperfeiçoar mais. Existiu há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. A matriarca, a mulher, simbolizava o nascimento, a vida. Existe no Brasil e no mundo diversas comunidades que vivem sob esse modelo de organização social. Ainda existe isso, certo? É bem raro, mas existe. Patriarcado
é um modelo baseado no pátrio poder, poder do Pai, existiu desde há quase 4.000 anos antes de Cristo, juridicamente, existiu no Brasil até 1988. Juridicamente, pessoal, ele existiu no Brasil até 1988, quando foi editada a nossa atual Constituição da República, né? A nossa Constituição atual, ela foi promulgada em 1988, quando foi abaixo esse regime patriarcalista. E a questão cultural? Fica essa pergunta, tá? E a questão cultural? E a cultura do patriarcado? Você acha que ainda existe ou não? Não existe mais no Brasil? Pessoal, a cultura patriarcalista, como todos vocês sabem, né? Ela se baseia numa relação de dependência da mulher para com o homem. Ou seja, a mulher ela é, pelo menos, relativamente dependente do homem, né? Ela, por exemplo, precisa do consentimento do marido para fazer diversas atividades. Ela não tem autonomia completa, né? No Brasil, a gente pode ver isso, pessoal. A gente pode ver isso no próprio Código Civil brasileiro. Eu vou mostrar logo para vocês o que esses manuais de direito civil dizem a respeito do patriarcado. Eu espero que a gravação fique mais ou menos boa. Eu vou devagar, tá? Olha o que diz aqui esse manual de direito civil sobre a questão patriarcalista. Aqui ele está falando do Código Civil de 1916. Esse Código Civil ele teve vigência até o ano de 2002, quando o nosso Código Civil atual entrou em vigor, né? Nosso Código Civil atual entrou em vigor no ano 2002. Na disciplina de diversos institutos de direito civil, o Código de Bevilacqua, Código de 1916, refletia o liberalismo, o individualismo e o patrimonialismo, que marcaram as grandes codificações europeias. Tais valores ajustavam-se ao pensamento das elites da sociedade brasileira, que em 1916 era ainda essencialmente agrícola e patriarcal. Agrícola e patriarcal, né? Essa é a posição do doutrinador Anderson Schreiber. Eu agora vou mostrar a vocês. Vamos ver um pouquinho do Código Civil de 1916 a respeito dessa questão patriarcalista. Código Civil de 1916. Pessoal, eu vou falando devagar porque, infelizmente, o sistema que grava essas aulas, ele não permite
coincidir a fala e as imagens do computador, tá? Por isso que eu vou devagar, mas você aí pode apressar o vídeo e aí ele mantém um pouco da qualidade. Olha o que dizia o velho Código Civil, pessoal, que teve vigência até o ano de 2002. São incapazes relativamente a certos atos da vida civil, ou a maneira de os exercer. Inciso 2. As mulheres casadas, enquanto subsistia a sociedade conjugal. As mulheres casadas, enquanto subsistia a sociedade conjugal. Elas eram incapazes, não possuíam capacidade civil plena, só relativamente. E aí, a certos atos da vida civil, ou a maneira de os exercer, elas precisavam do consentimento, da autorização, do suprimento marital, do marido. Né? Tem uma outra passagem que nos confirma muito bem isso, que eu vou citar só a título de exemplo, mas tem muitas outras. Tá? 242, no artigo 242. O artigo 242 do Velho Código dizia assim, ó: a mulher, o artigo 242 do Código Civil Velho dizia: a mulher não pode, sem autorização do marido, por exemplo, pessoal, exercer profissão, tá? Exercer profissão. Então é o seguinte, o trabalho no lar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, tudo bem, mas a mulher para trabalhar fora de casa, só com a autorização do marido, só com a autorização do marido. Certo? Era bem patriarcalista o Código Civil Brasileiro de 1916, bem patriarcalista, tá? Cabe a mim, pessoal, advertir a vocês que esse código, nestas disposições patriarcalistas, ele perdeu a eficácia já com a edição da Constituição Brasileira de 1988. Já em 1988 ele perdeu a eficácia, certo? Porque a Constituição Brasileira de 1988 garantiu igualdade de direitos e deveres aos homens e às mulheres. Tá bom? Aos homens e às mulheres. No artigo 5º da nossa Constituição Federal, já diz que todos são iguais perante as leis, né? E ele diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Essa expressão homens e mulheres pode substituir ela pelos os cônjuges. Tá? Pelos os cônjuges são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já reconhece como unidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo, né? Juridicamente já é possível reconhecer como unidade familiar o casal entre pessoas do mesmo sexo, ok? O Supremo já decidiu isso no passado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pois é, pessoal, é isso daí, um pouco sobre a cultura patriarcalista. Posso ainda até mostrar um pouquinho para vocês. Daqui a pouco eu vou no outro livro de Direito Civil e a gente aperfeiçoa. Vamos aqui para um terceiro modelo de família, tá? De organização familiar. Esse é o modelo jurídico de família
contemporâneo regido pela Constituição Federal de 1988, baseia-se no poder familiar, não é mais pátrio poder, né? Não é mais pátrio poder, onde se assegura igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Eu vou deixar aqui destacado a palavra cônjuges, porque dentro da expressão do termo cônjuges, cabe a relação, né, existente entre pessoas do mesmo sexo, como o casamento, a união estável, perfeito, que é perfeitamente reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro atual. E em diversos países, Europa, América do Sul, quase todos, e assim vai. Como eu falei já inicialmente, pessoal, é um modelo de organização familiar em que assegura a igualdade, né, a plena liberdade entre o casal, né, os membros do casal, né, os membros da unidade familiar. Então, homens e mulheres são iguais em absolutamente tudo, não há nenhuma distinção, pelo menos não é para haver qualquer distinção, certo? Nenhuma distinção. Eu vou aqui colocar com relação a pessoas de mesmo sexo, né, a unidade familiar a partir de pessoas do mesmo sexo, o reconhecimento dessa unidade familiar, né, se deu através de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4277 e a DPF 132, o STF decidiu que o significado do termo família não se limita sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidades cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Liturgia religiosa.
É bom vocês terem essas informações, que aí podem querer dar uma olhadinha no julgamento do STF. Você pode baixar os julgados. O julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277, e do ato da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 132, o STF decidiu que o significado do termo família não se limita à sua formação a casais heteroafetivos, nem à formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Pessoal, às vezes muito aluno em sala de aula me pergunta: professor, mas a Constituição brasileira comportaria o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Se você observar a letra, a interpretação meramente literal da Constituição, ela nem diz nada sobre isso, né? Ela não diz que casamento só poderia haver entre pessoas de sexos distintos. Contudo, você vê que a união estável ela é bem clara ao afirmar que a união estável só se deveria se formar através de pessoas de sexos distintos, né? Homem e mulher. Pessoal, com relação a essas disposições da Constituição, o que nós temos, né, é que ela sofreu mutação constitucional, certo? Mutação constitucional. O Supremo, ao julgar essa ação direta de inconstitucionalidade e essa ação de descumprimento de preceito fundamental, fez com que a Constituição Federal tivesse um sentido mais humanista, baseado nos direitos humanos de todas as pessoas, né? E quando o Supremo faz isso, ele faz isso com base em pareceres, né? Tem vários profissionais que são chamados para darem seus pareceres a respeito da questão, para embasar o julgamento do STF. Perfeito? E o nome desse profissional chama-se amicus curiae, ou amigos da corte. São profissionais com conhecimento científico, comparecem para esclarecer, né, a questão e ajudar o Supremo nas suas decisões. E o que se sabe hoje com relação a questões de sexualidade e gênero é que a ciência já conseguiu afirmar que realmente os sexos são somente dois, né? Somente dois, o masculino e o feminino. Contudo, as expressões de gêneros são diversas, são várias, né? Hoje nós já temos algumas identificadas, algumas expressões de gêneros identificadas, como a LGBTQI, mas tem diversas outras, né, que estão para serem identificadas. Sempre está a surgir uma expressão de gênero nova que ainda não foi identificada pela ciência. Então, psicólogos, psiquiatras, biólogos, os mais diversos profissionais da área da saúde, hoje eles já estão de acordo que, de fato, existem diversas expressões de gêneros. E é com base em pareceres deste tipo, né, que o Supremo toma suas decisões, de maneira que possa o nosso direito abranger todas as pessoas, né, fazer justiça e atender os direitos humanos de todas as pessoas. Então, pessoas do mesmo sexo no Brasil hoje podem casar-se, manter união estável, podem ter herança, né, um do outro, podem adotar filhos. É isso, né? É perfeitamente possível formar uma unidade familiar a partir de casamento ou união estável de pessoas do mesmo sexo, e qualquer dos cônjuges e seus filhos também configuram uma unidade familiar, né? Qualquer dos cônjuges e seus filhos, eles também formam uma unidade familiar, família. Para complementar a nossa aula, eu estou procurando ir devagar para que vocês possam entender, pessoal.
Para complementar a nossa aula, eu vou mostrar algumas questões aqui de um outro doutrinador muito bom que eu tenho, Flávio Tartucci, Manual de Direito Civil. Esse assunto que eu estou ensinando para vocês hoje é um assunto que vocês vão ver, pessoal. Está em Direito Civil, vão ver em Direito Romano, vão ver em História do Direito. Então vocês vão implementar os conhecimentos de vocês sobre esse assunto. Aqui, Flávio Tartucci já está falando do novo Código Civil brasileiro, né? E aqui ele fala: nota-se a adequação do texto à nova realidade do direito de família, despatriarcalização, com a supressão da expressão pátrio-poder, eminentemente patriarcal, superada pela nova dimensão dada à família pelo texto constitucional. Utiliza-se, portanto, a expressão poder familiar. Vamos tentar localizar outra expressão. Como outra decorrência do princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros, surge a igualdade na chefia familiar, que pode ser exercida tanto pelo homem quanto pela mulher, em um regime democrático de colaboração, podendo inclusive os filhos opinarem sobre os assuntos da família. Substitui-se uma hierarquia por uma diarquia. Utiliza-se a expressão despatriarcalização do direito de família. Eis que a figura paterna não exerce o poder de dominação do passado, né? Então, o patriarcalismo era basicamente isso mesmo, né? Um regime em que o homem exercia poder sobre a mulher. E há ainda quem diga, pessoal, que o patriarcalismo tem uma relação extremamente forte com a cultura da heteronormatividade, né? Da cultura da heteronormatividade, cultura essa que definia o cidadão de bem, o chefe de família ideal, como sendo o homem branco, hétero e cristão, né? Em razão disso, né, os diversos grupos que não se encaixassem nessas características, homem, hétero, branco e cristão, as demais pessoas eram consideradas grupos, né, desfavorecidos, ficavam sob o domínio, né, domínio do homem branco. Vamos tentar ver mais alguma questão aqui. Outra passagem muito boa do livro é quando ele diz que o poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe, não sendo mais o caso de se utilizar, em hipótese alguma, a expressão pátrio-poder, totalmente superada pela despatriarcalização do direito de família. Ou seja, pela perda do domínio exercido pela figura paterna no passado. Eventualmente, em casos de família homoafetiva,
O poder familiar pode ser exercido por 2 homens ou por 2 mulheres, sem qualquer ressalva no tratamento da matéria. Então é o que eu já havia falado para vocês, né? Esse texto está exatamente de acordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4277 e a DPF 132. Perfeito? Pessoal, se alguém quiser aprender mais sobre essas questões de sexualidade e gênero, eu recomendo estudar as teorias do feminismo, especialmente a teoria queer, de autoria de Judith Butler. Judith Butler. Acho que esse é o nome, pessoal. Estudar as teorias do feminismo, especialmente a teoria queer, de autoria de Judith Butler. É uma filósofa britânica. Estudar as teorias do feminismo, especialmente a teoria queer, de autoria de Judith Butler. E essa teoria, pessoal, ela é bem abrangente, né? É uma teoria que do feminismo, é uma teoria que não luta apenas pela igualdade de direitos e também de deveres somente das mulheres, né? Mas de todos os grupos que ao longo da história foram considerados grupos desfavorecidos. Perfeito? Grupos desfavorecidos. Estudar as teorias do feminismo, especialmente a teoria queer, de autoria de Judith Butler. Acho que é esse o nome, mas você acha bem facilzinho aí. Eu tenho livros dessa filósofa. Se alguém quiser, eu posso passar sem nenhum problema. Pessoal, eu diria para vocês que os mais diversos preconceitos existentes no Brasil se deve à falta de educação, tá? E educação apropriada. É preciso estudar e ter acesso a um conteúdo apropriado para que você possa melhorar seus conhecimentos e assim se livrar de preconceitos. Eu diria que os preconceitos estão gravemente, fortemente relacionados à falta de educação apropriada. Acho que você tendo educação, e educação apropriada. Não basta ter educação, tem que ter educação voltada para a matéria. Para encerrar a nossa videoaula, eu vou ainda abordar, pessoal, a questão da cultura patriarcalista. Só ver rapidamente quantos minutos nós estamos. Dá para a gente tocar ainda noutros assuntos. Rapidamente nós podemos falar de um outro assunto, que é a questão da cultura. A questão da cultura patriarcalista ainda em vigor no Brasil, pessoal. A questão jurídica, ela foi superada, né? Nós, com a Constituição de 1988, nós tivemos a superação dessa cultura patriarcalista. O Código Civil de 2002 veio a consolidar a superação dessa cultura.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, tem reafirmado a superação dessa cultura patriarcalista, com julgamentos atendendo especialmente aos tratados internacionais sobre direitos humanos, né, dos quais o Brasil aderiu. Mas o que se vê ainda é uma cultura patriarcalista, diversos grupos trabalhando fortemente para que a cultura não seja superada, né? Eu acho que todos lembram que no início do ano passado foi noticiado a questão das candidaturas laranjas de mulheres, né? Pela legislação eleitoral brasileira, e é exatamente para superar essa cultura, os partidos políticos são obrigados a fazerem o registro de candidaturas de mulheres em pelo menos 30%. 30% pelo menos tem que ser registro de candidaturas de mulheres, né? De mulheres. O que tem havido, pessoal, é uma burla desta obrigação legal, né? O que tem havido é uma burla. Essa candidatura laranja, essa questão das candidaturas laranjas é exatamente uma burla da obrigação legal. A sociedade insiste em não cumprir a legislação e, em razão disso, não quer superar a questão da cultura, né? Isso foi registrado como um escândalo em nível nacional no Brasil e tal. Mas tiveram alguns alunos da nossa instituição que foram fazer uma pesquisa aqui na nossa região para saber como a coisa estava aqui na nossa região. A obrigação legal, ela surgiu exatamente para que os partidos inscrevessem as mulheres, para que as mulheres pudessem ter vez e voz no parlamento. Vocês sabem bem que, por exemplo, só agora no século XXI, na vigência do Código Civil de 2002, nós tivemos uma presidenta da República, nós tivemos, por exemplo, uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Tudo, né, é conquista nova, conquista nova. E a legislação surgiu para que os partidos inscrevessem as mulheres como candidatas. Porque se elas não forem nem inscritas como candidatas, não tem como você ter representante no parlamento. Os partidos políticos, que são na verdade um elemento essencial da democracia, e se nós estamos falando de democracia, pessoal, nós estamos falando de direitos humanos de todas as pessoas, obviamente incluindo as mulheres, né? Obviamente incluindo as mulheres. Mas no Brasil, para vocês verem, as mulheres só tiveram direito a voto. As mulheres no Brasil só tiveram direito a voto no ano de 1932. Somente no ano de 1932 as mulheres tiveram no Brasil o direito a voto. Os homens, desde o Brasil Império, que já podiam votar, né, escolher. Para vocês verem, na época do Império, somente os homens que tivessem uma certa renda, né? Nem todo mundo podia votar, mas isso foi sendo vencido, os homens pobres puderam também votar, mas quando o assunto é as mulheres, elas só conquistaram esse direito de votar, participar do processo político no ano de 1932, certo? Conquista nova para as mulheres, né? E serem votadas, concorrerem a cargo eletivo, a gente vê que, embora elas tenham esse direito, o exercício desse direito é muito fraco, né? Muito fraco. Pesquisa feita aqui na nossa região por alguns alunos da nossa universidade apontam o seguinte, olhem aqui, ó, apontam o seguinte. Vamos ver aqui a questão dos municípios de Monte Oreb, Nazarezinho, São José de Piranhas,
Bonito de Santa Fé, Boa Ventura, Carrapateira, São João do Rio do Peixe, Souza, Conceição, Santa Rita. A fonte das informações é o TRE da Paraíba. Registro de candidaturas. Candidatura geral foram 24, né? Em Monte Oreb, 8 mulheres, ou seja, 33% do sexo feminino. Nazarezinho registrou 33% do sexo feminino. Você vê que é só para atender a exigência legal mesmo, 30%. São José de Piranhas, 32%. Bonito de Santa Fé, 32%. Boa Ventura, 32%. Carrapateira, 31%. São João do Rio do Peixe, 28%. Então, os próprios partidos aqui já cometeram erros, né? E o TRE, aparentemente, que tinha o dever de fiscalizar isso, falhou. Souza, 28%. Conceição, 27%. Santa Rita, 19%. Era preciso fazer o registro de pelo menos 30%, conforme exige a legislação eleitoral. Eu, sinceramente, espero que isso daqui esteja errado, porque se estiver certo, até o TRE da Paraíba falhou, né, no controle dos registros de candidatura. Agora, pessoal, nós já vimos a questão da quantidade de candidatas concorreram aos cargos eletivos. Aqui nós podemos perceber agora o número de candidatas, mulheres, e o número de vereadoras eleitas. Monte Oreb fez o registro de 8 mulheres. Para vocês verem que eles já trabalharam com o registro lá no limite, 30% e até abaixo disso. Monte Oreb registrou 8 mulheres, nenhuma vereadora eleita. São José de Piranhas registrou 19 mulheres, nenhuma vereadora eleita. Bonito de Santa Fé registrou 11 mulheres, nenhuma vereadora eleita. São João do Rio do Peixe registrou 15 mulheres, nenhuma vereadora eleita. Aí aqui tem ainda Carrapateira, que teve uma mulher eleita. Souza registrou 41 mulheres, só uma mulher foi eleita. Boa Ventura registrou 8 mulheres, 2 eleitas. Nazarezinho fez o registro de 8, 2 mulheres eleitas. Foi bem, Nazarezinho, né? Somente 8, 2 eleitas, razoavelmente bem. Conceição teve 2, Santa Rita 3. Mas o que é mais grave, pessoal, vocês já viram aqui que tiveram vários municípios que não tiveram uma só mulher eleita, né? Para você ver que eu diria para vocês que as próprias mulheres, né? As próprias mulheres, eu sei que isso acaba sendo quase uma ofensa, né? Mas as próprias mulheres acabam contribuindo para essa cultura patriarcalista de que somente o homem é capaz de cuidar dos assuntos públicos. Agora aqui nós vamos ter o número de candidatas e o número de candidatas laranjas. Laranjas. O que significa candidatura laranja nesses termos aqui, pessoal? Candidaturas laranjas. Passa-se agora a verificar se nos municípios em questão ocorreu o fenômeno conhecido como candidatura laranja, de mulheres que consistem em candidatas que, embora constem no rol daqueles que almejam determinados cargos eletivos, não têm intenção alguma de concorrer de fato. Tratando-se de uma candidatura de fachada,
Constata-se este fenômeno ao verificar a incidência de indivíduos que algum, não obtêm voto algum nos pleitos, nem o seu próprio voto, demonstrando sua falta de intenção de se apresentar como uma concorrente de fato. Tal fenômeno fez-se presente nos 10 municípios tomados como objeto de pesquisa, chegando-se a mais de 50% de candidatas laranjas na maioria das cidades, conforme tabela a seguir. Se Carrapateira teve 6 candidatas, 3 delas, pessoal, não tiraram nenhum voto, 50%. Nazarezinho teve 8 mulheres candidatas, 4 delas não tiveram nenhum voto, nem elas próprias votaram nelas. Boa Ventura, 8 candidatas, 5 delas não tiraram nenhum voto. Monte Oreb com 8 candidatas, 5 delas não tiraram nenhum voto. Conceição com 10 candidatas, 5 delas não tiraram nenhum voto. Bonito de Santa Fé com 11 candidatas, 7 delas não tiraram nenhum voto. São João do Rio do Peixe com 15 candidatas, 9 delas não tiraram nenhum voto. São José de Piranhas, com 19 candidatas, 11 delas não tiraram nenhum voto. Souza, com 41 candidatas, 13 delas não tiraram nenhum voto. Santa Rita, com 63 candidatas, 33 delas não tiraram nenhum voto. Como eu disse para vocês no início, já era grave a questão de os partidos só registrarem aquele percentual que a lei exige, né? No mínimo 30%. A lei fala no mínimo, mas pode ser mais. Os partidos, né, normalmente registraram já no limite. Alguns deles, segundo consta aqui no artigo, registraram abaixo do limite mínimo. E vários registros de candidaturas foram laranjas, ou seja, nem as próprias mulheres votaram nelas. Pessoal, e isso ainda expressa uma cultura patriarcalista extremamente forte, que embora a legislação tenha revogado essa questão desde 1988, juridicamente já não existe desde 1988, o Código Civil de 2002 consolidou isso, mas a cultura é extremamente presente, né? Então é preciso que nós façamos um forte trabalho no sentido de melhorar essa questão, né? E olha que os partidos políticos deveriam mesmo colocar isso em vigor, porque o partido político ele é um elemento essencial da democracia, conforme consta na Carta Democrática Interamericana, né, artigo 3º. E se o partido é um elemento essencial da democracia, ele tem por obrigação promover os direitos humanos de todas as pessoas e fazer valer a Constituição e as leis para que nós possamos um dia ultrapassar, vencer essa cultura patriarcalista ainda em vigor no Brasil. Pessoal, até a próxima aula. Abraço a todos vocês. Estudem aí algumas questões aí em livros de direito civil, direito romano, história do direito, para que vocês possam aperfeiçoar mais ainda essa questão aí da família brasileira. Eu fiz uma ressalvazinha sobre a cultura porque eu acho que é interessante falar um pouquinho da cultura patriarcalista, porque nós tivemos um modelo de organização familiar baseado nessa cultura, né, patriarcalista. Então é bom vocês aperfeiçoarem seus conhecimentos. Abraço, até logo.